Você podia me devolver minha água, por favor? Então me traz outra, por favor. Não me deixa sem água, não. É a questão que é muito importante, que é a questão da recuperação das áreas degradadas, né? A mineração é uma atividade degradadora, ela tem um impacto muito elevado e ela tem essa questão de que, ao fim da vida útil daquela mina, ela vai deixar uma área degradada. O que se busca no licenciamento é que a recuperação da área seja feita, né, par e passo com a exploração, à medida que partes da mina estejam sendo desativadas, se esgotam, elas já se possa fazer a recuperação. Então, tem uma grande parte que isso não é possível, e então fica para o final, né, da vida útil daquele empreendimento. E o que acontece em muitos casos, e nós temos casos no Brasil, é a empresa, né, falir ou, enfim, não ter condições e não há recursos reservados para essa recuperação. Então, alguns países têm a figura, né, de um fundo onde parte dos recursos, né, daquela exploração, eles são destinados para essa recuperação ambiental ao fim lá da vida útil, e evitando que no final nós tenhamos ali uma enorme cava a céu aberto com todos, ou até uma barragem de rejeitos que depois, se elas podem romper ali no momento em que elas ainda estão sendo, né, construídas, operadas, e com quem está ali fiscalizando, também pode acontecer algum acidente pós o encerramento das atividades ali, se não houver uma adequada preparação. Bom, além disso, obviamente, os projetos de mineração, em geral, eles passam por um estudo de impacto ambiental, onde a análise, né, de todo do risco associado, né, como mesmo ali no caso da Samarco, uma das questões que se questionou agora, depois do acidente, é o fato de ter aquele povoado ali a jusante e que não havia medidas, né, se era razoável se ter barragens ali, uma barragem ali a montante daquele povoado, um povoado que estava, né, nas próprias simulações, né, de um possível rompimento, de que ele seria atingido, e não ter também medidas de aviso. Então, falou-se muito na questão dos alarmes sonoros, essa coisa toda. Agora, é bem verdade que a barragem de Germano, que é a primeira delas, ela já existe, né, ela está construída já muito antes dessa barragem do Fundão que rompeu. Essa barragem do Fundão, ela foi construída a partir de 2006, 2007, por aí, e é bem verdade que, desde o início, essa barragem apresentou problemas. Ela teve problemas no seu dreno de fundo, eles tentaram problema de piping, eles tentaram recuperar, voltou a ter problemas, o dreno de fundo acabou sendo fechado, né? Ela teve problemas de surgimento de água no paramento de jusante e, enfim, ela deu alguns... Sabia-se que ela não era uma barragem... enfim, tinha problemas. Tinha muito controle, muito monitoramento, mas, enfim, hoje não se sabe ainda, não há um parecer conclusivo sobre as causas do rompimento, né? Mas ela nunca foi uma barragem assim tranquila, pelo que nós soubemos agora. Agora, havia, né, as auditorias ambientais, as auditorias de segurança anuais, o responsável por receber essas auditorias e aprovar essas auditorias é o DNPM,
e essas informações são repassadas à Agência Nacional de Águas, que faz um relatório anual de segurança de barragem, é o que define, é o que está na lei. Obviamente, hoje, lá no governo federal, o IBAMA integra um grupo de trabalho para a gestão desse evento, né, desse desastre, e uma das questões é a discussão das barragens de rejeitos, se elas, de fato, têm problemas de segurança, não têm, quais as que têm, quais as que não têm. É algo que chama atenção. Eu, como gestor ambiental aqui do Estado, eu vivi aí pelo menos 2 acidentes, né? Um em Cataguases, que era uma barragem de rejeito de indústria de papel, e o do Pomba, que era uma barragem de rejeito de mineração. Então, nós temos aí um histórico aí de pouco mais de 10 anos, 12 anos, nós temos aí 5 barragens rompidas, todas no estado de Minas. Eu até brincava aqui no estado, falava que era o perigo que vem de Minas, né? Porque a gente estava aqui a jusante e vinha o problema. Até por conta disso, o governo de Minas Gerais, tendo sido muito cobrado, né, por essas questões de segurança, promoveu um estudo sobre a segurança das barragens lá em Minas, e tem até uma publicação sobre a situação da segurança das barragens lá em Minas. Mas, enfim, pelo visto, não foi como voltamos a ter esse acidente, esse desastre. Tivemos o de Itabirito, uma barragem lá em Itabirito, ano passado, eu acho, não sei se foi um ano passado ou há 2 anos atrás, e o que mostra que há algo de errado com as nossas barragens de rejeito. Alguém está ou está muito otimista, né, quanto aos parâmetros, ou quanto à eficiência da drenagem, ou, enfim, isso é algo que tem que ser passado a limpo. Então, o Ministério de Minas e Energia repassou recursos para o DNPM e para contratar um trabalho todo de revisão aí dessas barragens, e, obviamente, deve-se promover uma revisão aí dos parâmetros de segurança, dos procedimentos, enfim. Eu tenho tentado, né, que o IBAMA também possa acompanhar, porque aí entra a questão. O IBAMA não tem um envolvimento direto na questão de segurança de barragens. Nós fazemos licenciamento ambiental. Porém, na hora que rompe, o problema se torna um problema ambiental. E aí entra tudo que nós estamos fazendo e convivendo hoje dentro, lá em mais de 660 quilômetros do Rio Doce, do Carmo e Igualacho, desde lá do local do evento até a Foz, né? É um desastre realmente de grandes proporções. Eu imagino, todos vocês já viram as imagens, mas quando a gente vê de perto, né, muito mais impressionante o que foi aquilo e o que está sendo, porque esse evento, esse desastre, ele ainda não se encerrou. O Rio Doce continua com um nível de turbidez muito elevado. Para vocês terem uma ideia, durante a passagem da onda de lama, a turbidez ia a 200 mil, 300 mil unidades lá, MTU, né, de turbidez. E hoje baixou para algo em torno de 3 mil, 4 mil, 5 mil, mas a cada vez que cai uma chuva, volta de novo a subir. Obviamente não volta àqueles níveis quando passou a onda de lama, mas nós não temos, os níveis continuam muito elevados. O rio continua aquela cor de óxido de ferro em toda a sua extensão, toda. Sobrevoa os 600 e poucos quilômetros, todo ele continua com a mesma cor, e toda a vida aquática, a biota aquática foi exterminada, sim, mas não há nada
que tenha sobrevivido, ainda que, ao que tudo indica, os rejeitos não sejam rejeitos que contenham metais pesados, basicamente, né, é um rejeito de mineração, tem lá sílica, óxido de ferro e alguma coisa de manganês. Há alguns pontos em que houve, no monitoramento, apareceu uma concentração maior de metal pesado, mas acredita-se que tenha sido por conta de revolvimento de material que estava sedimentado no fundo e que, durante a passagem daquela onda, isso levantou, tanto é que os níveis caíram também rapidamente. Há um impacto enorme na zona estuarina, na Foz. Esse aumento expressivo de turbidez, ele foi até a barragem de Aimorés, na divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo, e logo a jusante, a partir daí, não se verificou essa elevação, porque possivelmente o rejeito ele parou, né? Ele foi sendo depositado ao longo são 3 barragens que tem ao longo do caminho, ele foi sendo depositado. Agora, então, a partir daí, desde o acidente, o IBAMA foi para lá, uma equipe nossa equipe de emergência ambiental, e, além do apoio para o primeiro atendimento e as primeiras providências, ainda que sendo um evento privado, a obrigação de reparar o dano e de prestar esse atendimento é da empresa, né? Mas, obviamente, as entidades de governo têm que entrar apoiando, porque a empresa não consegue mobilizar-se rapidamente para atender um desastre dessa magnitude. Fora isso, nós o que fizemos foi preparar um relatório, um laudo sobre os danos ambientais. Esse laudo foi preparado pelo IBAMA, juntamente com a Agência Nacional de Águas e com o ICMBio. Ele não é um laudo, é ainda um laudo preliminar, porque, como eu disse, o evento ele ainda está acontecendo, então nós não temos a totalidade de todo o dano que esse desastre vai deixar. Porém, o governo federal, juntamente com o governo do Estado de Minas e do Espírito Santo, entenderam que era necessário entrar com ação civil pública para garantir recursos para a reparação de todo esse dano. E, então, esses laudos serviram, né, para essa, e então vocês devem ter ouvido falar que os 3 governos juntos colocaram essa ação civil pública num valor de 20 bilhões de reais. Parte desses recursos seria a reparação do dano propriamente dito, né, onde tem que se remover aquilo que for possível, que for tecnologicamente possível e ambientalmente desejável desses rejeitos depositados aí ao longo das margens, recompor margens onde toda a área de preservação permanente, ao longo de quase 80 quilômetros, foram totalmente dizimadas, reintrodução das espécies, enfim, grande parte delas, nós tínhamos 12 espécies de ictiofauna ali, criticamente ameaçadas de extinção, e outras espécies podem também ter entrado. E, além disso, a nossa tese, né, que nós estamos colocamos para a assessoria, para a Advocacia Geral da União, que é quem está que fez a ação, é de que, como é impossível reparar completamente esse dano, nós precisamos, a empresa vai precisar atuar em outras fontes de poluição que, ao degradar o rio, impedem, né, que ele possa retomar os seus processos bióticos e tal. Então, e que são passíveis de controle, né? Como o dano propriamente, ele tem uma limitação que ele não pode, tecnológica, que ele é impossível a sua reparação completa. Então, o que se exige é um investimento em outras fontes de poluição da bacia, como
coleta e tratamento de esgotos, destinação adequada de resíduos sólidos, controle de erosão, né, trabalhar as áreas de nascentes, as áreas de proteção permanente ao longo dos rios, topo de morros, através de reflorestamento, de regeneração florestal, para permitir que isso possa, de alguma forma, contribuir para que o Rio Doce, ele tenha uma condição melhor para restaurar os seus processos, a sua biodiversidade, que, obviamente, não será, entende-se que ela não será exatamente a mesma. Então, esse é o trabalho que está em andamento no momento, então a gente continua acompanhando todo o evento, exigindo da empresa medidas de proteção, medidas de reparação emergenciais e também trabalhando nas bases para essa ação civil pública para garantir recursos para a reparação e para a recuperação da bacia. Obrigada. Muito obrigado, Marilene. Eu creio que o nosso erro na organização foi ter previsto só 15 minutos para os panelistas, porque realmente ficou muito apertado. Eu peço desculpas a todos por isso, mas agora a minha tendência seria chamar um quinto panelista, que seria a jornalista Sônia Bride, porque ela já entende muito de barragem. E ela, além disso, eu tenho que registrar que quando ela foi apresentada a ideia deste evento, ela foi super receptiva e entusiasmada com a ideia, apesar de estar vindo aqui sozinha como jornalista no meio de uns engenheiros, né? Podia ser um ambiente estranho para ela, mas ela apoiou desde o primeiro momento, então eu já agradeço. A Sônia é formada em jornalismo na Federal de Santa Catarina e estava viajando, recentemente chegou e veio participar desse nosso evento aqui. Já agradeço e passo, então, a palavra para você conduzir os debates aí do seu jeito, jornalisticamente. Obrigado. Obrigada, professor Sayão. Jornalista tende a buscar muita informação sobre o assunto que está cobrindo naquele momento, né? Então, a gente tende a tentar, assim, se tornar um especialista naquele assunto que está acontecendo naquela hora, mas, entre nós, a gente diz que o conhecimento do jornalista é vasto como um oceano, mas a água só chega até o joelho. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, de que você não fica engenheiro de um dia para o outro, nem numa semana, nem em 5 anos, às vezes, você não se torna um engenheiro, né, pronto o suficiente. Quando a gente tem isso em mente, das nossas limitações, a gente consegue fazer um trabalho um pouco melhor, porque a gente para e pergunta para quem sabe. E eu devo agradecer muito ao professor Sayão, ao Joaquim, que conversaram muito comigo nesse período aí em que a gente está fazendo essa cobertura sobre o desastre de Mariana. Eu gostaria de... Bom, vocês todos têm papel na mão que podem fazer perguntas, né? As perguntas de vocês vão ser mais qualificadas, porque são mais educadas, são de gente que entende melhor do assunto, mas eu vou começar aqui apresentando uma pergunta para cada painelista, a partir da experiência que eu tive acompanhando esse assunto nas últimas semanas. Eu gostaria de começar com a questão da lei da segurança. Então, a primeira pergunta vai para o Carlos Henrique Medeiros. A primeira coisa que eu fiz, passada já uma semana do desastre, fui fazer uma reportagem sobre o assunto, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar a legislação e ver de quem é a responsabilidade da fiscalização e tudo mais. E eu me deparei com o seguinte: eu fui pegar a fiscalização feita, que tinha sido apresentada em julho, entre julho e setembro, e me deparei com 3 folhas de papel que pareciam um formulário meio mal preenchido. E isso era tudo o que a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Minas tinha para apresentar. No DNPM, também, 3 folhas de papel. A documentação, segundo os 2 órgãos, a documentação que embasava aquele relatório ficava na empresa, com a empresa.
E passadas 4 semanas do desastre, as autoridades ainda não tinham tido acesso a essa documentação. Eu agora posso estar defasada, porque eu cheguei ontem de Paris, onde eu estava cobrindo lá a COP21, então, durante um período de 10 dias, parei de acompanhar. Eu queria saber o seguinte: primeiro, num sistema de fiscalização em que a empresa escolhe, contrata e paga o seu auditor, e só tem a obrigação de entregar 3 folhas de papel para o órgão fiscalizador, como é que a gente tem a garantia de que esse sistema vai funcionar? E qual é a falha que permite que haja um laudo de afirma a segurança da barragem em setembro e ela arrebenta em novembro? É possível que haja uma deterioração tão rápida, ou não foi feita a monitoração suficiente para ver os sinais de que ela já estava com problema, ou esses sinais foram omitidos? Gostaria que o senhor elaborasse em cima. Não é uma pergunta fácil.